Desafios e Soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá amigos, estamos começando mais uma vez o programa Desafios e Soluções, estudando o Espiritismo de modo a entendermos mais sobre nossas vidas, a finalidade de nossa existência, para que a vida tenha um sentido e nós possamos cada vez mais conhecer quem somos como espíritos imortais, conhecer a nossa vida social, com os nossos parentes, amigos, as relações que mantemos com as pessoas, para que possamos aproveitar mais a nossa existência. E nós vamos tirar desse livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, o tema Enfermidades Saneadoras. Bom, aqui a benfeitora diz o seguinte: toda enfermidade que aflige o ser humano possui as suas nascentes no cerne do espírito, no cerne, no interior do espírito. Bom, isso já causa uma reflexão. Isso quer dizer, então, que as enfermidades não vêm de fora, não é um produto exclusivo do meio social. Não é? É claro que existem problemas sociais como trânsito, brigas, discussões, estresses diversos diante dos acontecimentos que afetam a personalidade. Não é? O contato com pessoas difíceis, inimigos, etc. Afetam a personalidade. No entanto, as nascentes dessas enfermidades estão no próprio indivíduo. São as suas fragilidades, os seus feitos que vão torná-lo suscetível às enfermidades. Não é? Não vem somente de fora, porque se você cuidasse então de resolver os problemas sociais, como a ciência acreditou um certo tempo atrás, que tornaria a vida das pessoas melhores através da tecnologia, dos conhecimentos, não são suficientes. Eles ajudam, é uma bênção hoje o avanço da medicina, onde o indivíduo ele tem situações, recursos para diminuir a dor, gerar uma qualidade de vida melhor. Né? No entanto, depende do comportamento do indivíduo. Mas vamos adiante. Olha só, ainda é imperfeito. A imperfeição gera equívocos. Falta de conhecimento, de saber lidar com as situações diversas da existência. Ainda imperfeito, necessita depurar-se, limpar-se interiormente, ressignificar algumas coisas, enfrentando a lapidação das suas arestas morais perniciosas. Arestas morais, comportamentos, resíduos de comportamentos ainda perniciosos, comportamento moral, né? Onde o indivíduo, por exemplo, pensa somente em si, em detrimento dos outros. Bom, esta colocação do Espiritismo, que traz à tona a questão da evolução, é o que possibilita compreender o comportamento humano. Porque não dá para padronizar e tentar entender o comportamento, as pessoas, a partir de um padrão. Né? Todas têm esse ou aquele comportamento, são afetados por essa ou aquela situação. Depende da evolução pessoal do indivíduo. E é claro que existe uma evolução do meio condizente com todos os que estão aqui no planeta de provas e expiação, ou de expiação e prova. Essa nascente no espírito do sofrimento mostra ele como feitor dos seus acontecimentos, protagonista, não é?
Ele não é alguém jogado no mundo que as coisas acontecem na vida dele à revelia das suas ações. É como se fossem fenômenos casuais que acontecem fortuitamente, né? Não é assim. Ele está interagindo constantemente. Por que é importante essa reflexão? Primeiro, para ele constatar a realidade da vida, que é assim, ele é protagonista do seu processo evolutivo, né? Ele é responsável pela condição que se encontra. Com estes conhecimentos, ele pode se modificar, ele pode melhorar aspectos de sua personalidade. Se ele percebe que é uma pessoa insociável, ele pode trabalhar para ser sociável, se aproximando de pessoas, falando com elas. Se ele é uma pessoa irritadiça, explosiva, ele também pode trabalhar esse aspecto da personalidade. Ele não é intrinsecamente explosivo, ele está explosivo por condições do seu comportamento, dos desequilíbrios das emoções, o corpo pode favorecer, no entanto, ele, como ser, é o responsável pela situação. Então vamos lá. Heranças do passado evolutivo, quando os instintos básicos dominavam todas as suas ações, permanecem vigorosos e geram dificuldades nos momentos de decisões que devem ultrapassar as barreiras do ego em benefício da sociedade. Então veja bem, heranças do passado. E aqui a gente pode falar de um passado bem remoto ou um passado não tão distante assim, né? Um passado mais próximo. As heranças animais que trazemos dentro de nós foram do nosso estágio no reino animal. Então, nós trazemos esses instintos, quando nós chegamos no reino nominal, ainda com a predominância da matéria dos instintos sobre a razão. E André Luiz vai dizer que o que caracteriza a nossa ascensão no reino nominal são os pensamentos contínuos e a aquisição da responsabilidade. Então, quando nós chegamos aí, no homem primitivo, ainda temos bastante instintos que estão estruturados na personalidade, são intrínsecos, não é? Da imaturidade evolutiva que vão sendo superados com o passar do tempo. Instintos básicos como da preservação da prole, né? Instinto de reprodução, etc. São instintos básicos. Então, olha só. Herança do passado evolutivo, da nossa história, da nossa trajetória evolutiva. Quando os instintos básicos dominavam todas as suas ações. Quando nós chegamos no reino nominal e avançamos mais, nós começamos a raciocinar, começamos a desenvolver a inteligência. Então, o homem, para fazer a sua caça, para preservar a sua família, ele vai usando os conhecimentos. No começo, instintivos, agressivos, né? E com o passar do tempo, isso vai sendo aperfeiçoado. Quando os instintos básicos dominavam, permanecem vigorosos, algumas pessoas podem achar estranho esses instintos ainda que predominam na personalidade, mas eles preservam a vida. Porque se o indivíduo ainda não tem inteligência suficiente para lidar com determinados aspectos da existência, os instintos vão protegê-lo. Você veja que às vezes a nossa reação para se defender é mais rápida do que o raciocínio. Se você pode ser atingido por alguma coisa que vá te ferir, você tem um mecanismo de se defender instintivo rápido. Você não para pensar, bom, eu vou ser atingido por isso, deixa eu me desviar, arrumar uma proteção. Não, o instinto é mais rápido. Até chegar um momento que o racional, a inteligência é mais poderosa, se amplia cada vez mais, de modo o indivíduo poder cuidar melhor da sua vida. Continuando, não fosse a necessidade do crescimento interior, a fim de permitir-lhe o desabrochar dos valores do enobrecimento que jazem no seu íntimo, o sofrimento não existiria.
Porque o indivíduo ia ficar na mesma situação o tempo todo, né? Se ele não precisasse crescer, ele ia ficar ali no canto dele, sempre daquele modo. Você quer ver um exemplo de crescimento e sofrimento? Vamos entender aí o sofrimento como incômodo. Quando a criança está sendo alfabetizada, para ela aprender os movimentos motores das vogais, das consoantes, tem um cansaço, tem um desgaste mental, físico, para você conseguir aquele automatismo. Quando você vai para o primeiro grau, depois o segundo grau, o indivíduo ele vai ver lições mais avançadas que vão provocar estresse, cansaço, dificuldades, que traz ansiedade. Está havendo um sofrimento no crescimento, né? Quando você vai prestar um vestibular ou vai um concurso público, você tem que estudar tanto que provoca um cansaço, um estresse, né? E isso traz um sofrimento decorrente do cansaço, do estresse, do medo de não passar. Então, houve, nesse processo de crescimento, de ampliação das suas possibilidades, um sofrimento. Então, é o que a benfeitora está falando, né? Não fosse a necessidade do crescimento interior, a fim de permitir-lhe o desabrochar dos valores de enobrecimento que jazem no seu íntimo, o sofrimento não existiria. Ela fala aqui do crescimento interior a fim de desabrochar os valores de enobrecimento. Você tem determinados valores, por exemplo, egoísticos. Bom, eu tenho que pensar só na minha vida, nos meus interesses, aí você se casa. Você se casa, você se afeiçoa à sua esposa, se afeiçoa aos seus filhos, e você precisa ter um emprego para bancar a sua casa. Esta ocorrência já provoca mudança de valores. Se antes você tinha valores egoísticos de pensar somente em si mesmo, nos seus prazeres, agora você tem receio de faltar comida na sua casa. Você tem receio de não pagar aluguel. Então, os valores agora de proteção à família cresceu, né? Aquele egoístico de pensar em si mesmo, antes você gastava todo o dinheiro só comprando roupa para você. Agora você deixa de comprar roupa para você para dar comida para os seus filhos. Mudança de valor. E houve um crescimento com isso daí, né? E você que está tomando contato com a espiritualidade também muda de valores. Se antes os seus valores era juntar dinheiro para comprar coisas e se preocupar somente com as questões materiais, agora o contato com a espiritualidade começa a mexer nos seus valores. O valor do altruísmo, da caridade, da empatia, começa a pensar nos outros, no seu crescimento pessoal. De repente você começa a observar que já não precisa tantos sapatos, tantos computadores, tantos relógios, sabendo que tem pessoas passando necessidades. Então, você fica receptivo, você começa a ter empatia pelos outros, começa a perceber as suas necessidades e quer ajudá-los. Mudança de valores. Está tendo crescimento. Você pega, por exemplo, quando nós saímos do período da poligamia, onde as pessoas tinham vários parceiros e parceiras, e entramos na monogamia, há um sofrimento de abrir mão, um sofrimento, um incômodo, digamos que os condicionamentos reclamam, não é? Para o indivíduo se adaptar à nova situação de monogamia. Então, o indivíduo tem que se policiar, ele tem que abrir mão dos seus desejos, ele tem que pensar na sua parceira, no seu parceiro, não é? Então, há todo um processo de adaptação na nova situação que provoca estresse, sofrimento, etc. Isso mostra a nossa trajetória de crescimento, não é? Bom, e ela fala aqui de enobrecimento. Bom, a sua finalidade precípua é proporcionar o respeito às soberanas leis da vida. Todos esses acontecimentos que nós falamos, né? A sua finalidade precípua do indivíduo encarnado é proporcionar o respeito às soberanas leis da vida e ampliar-lhe
a capacidade intelectual e o desenvolvimento moral. A vida proporciona isso, não é? Então, veja bem, quando o indivíduo é movido pelos instintos, pelos interesses pessoais apenas, ele confronta a lei, né? Ele procura atender somente os seus interesses em detrimento dos outros e da sociedade. Veja aí o nosso planeta que está passando por uma crise muito grande, onde prevaleceu durante muito tempo o egoísmo, o egocentrismo de determinadas pessoas, movimentarem os recursos sociais somente para os seus interesses, né? E isso está acabando, isso está sendo modificado com o crescimento do indivíduo. E nós vamos respeitando as leis, vamos aprendendo por quê. Joana de Ângeles fala no outro livro que uma das características da maturidade psicológica é o indivíduo ter a plena confiança em Deus e se deixar guiar pelas leis de Deus, por Deus, seguindo as suas leis. Seguir as leis de Deus é que nos leva à felicidade. Seguir as leis da sociedade, elas são temporárias, são provisórias, são condizentes com o grau de evolução da humanidade, portanto, provisórias, né? Então, ampliar-lhe a capacidade intelectual e o desenvolvimento moral. À medida que nós interagimos com a sociedade, onde aprendemos a respeitar os direitos dos outros, onde manifestamos os nossos interesses, trabalhamos, nos relacionamos para crescer, para desenvolver qualidades, tudo isso vai fazendo o indivíduo melhorar, desenvolver o seu intelecto, porque quando ele está interagindo com as pessoas, tem que resolver problemas, etc., ele é obrigado a usar o seu intelecto, não é? Escutar o outro, dar sugestões, modificar aqui, ali, fazer cursos, mudar de profissão, enfim, todo esse movimento nosso na sociedade desenvolve a nossa intelectualidade e os nossos valores morais. Por quê? Porque nós temos que aprender a respeitar os outros. Se você trabalha numa empresa ou mesmo você tem um grupo familiar, para se dar bem neste relacionamento, você tem que ter uma conduta no qual respeita o comportamento dos outros e também tem um comportamento condizente, conduta moral, né? Deixa eu ver aqui que estamos a 3 minutos. Deixa eu ver se tem algum questionamento. Eu agradeço aqui o pessoal que está participando do programa. Bom, nós estamos quase perto do intervalo. Deixa eu continuar aqui. Então, a enfermidade, ao invés de ter apenas um caráter punitivo, possui objetivo terapêutico libertador dos males que insistem em permanecer dominantes. Bom, toda deficiência moral produz... Ao invés, portanto, de ter apenas um caráter punitivo. O homem tem uma visão limitada de ver alguns acontecimentos como punitivo. Às vezes, a falta de alguma coisa que ele deseja, uma dor, uma perda, né? Para ele tem um caráter punitivo e muitas vezes o indivíduo se coloca como vítima e como se ele estivesse sofrendo injustamente. A benfeitora diz aqui que possui objetivo terapêutico essas enfermidades, esses reveses que nós encontramos na vida. Porque você pega uma pessoa, às vezes, arrogante, que acha que pode pisar em cima dos outros, a enfermidade pode fazê-la pensar diferente. Então tem um fim terapêutico, de fazer ela se acertar melhor na vida, compreender mais os outros. Vamos refletir isso no próximo bloco. Vamos ao intervalo. Depois de 3 anos de Mundo Maior em Debate, levando a você o esclarecimento e a discussão saudável dos ideais espíritas, estava no momento de renovar com um novo cenário, uma reformulação no formato do programa e nos temas
desta nova fase. Tudo isso para levar o melhor conteúdo para o pilar mais importante deste debate, você. E na retomada de Um Mundo Maior em Debate, o tema será Espiritismo à Brasileira. E quem irá enriquecer essa discussão será o professor universitário e estudioso da doutrina espírita Marco Milani e o escritor e médium André Luiz Ruiz. Mas afinal, a doutrina espírita seguida no Brasil é a mesma codificada por Kardec? Será que os ensinamentos do mestre lionês foram adaptados aos nossos costumes ou nós é que tentamos nos adaptar a eles? Estas e outras questões, neste sábado, dia 7 de abril, a partir das 18h30. Nós esperamos você. Participe através das nossas redes sociais, e-mail, telefone e WhatsApp. Mundo Maior em Debate, Espiritismo à Brasileira. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Há 70 anos, a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de batalhas, soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra, amparados por espíritos de luz. O reencontro de heróis, lutando para vencer. Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra. Diante de lembranças marcantes, renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo. Informações, ligue 11 4964 4700 ou mundomaior.com.br. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$ 9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. Olá, queridos amigos, ouvintes da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Sou José Carlos De Luca. Estou aqui para fazer um convite especial a você, que é o nosso 16º Encontro Amigos da Boa Nova, nosso evento anual de congraçamento, de fraternidade, de estudo, de reflexão. E esse ano, você sabe, dia 21 de abril, das 10 às 17 horas, uma programação muito boa. Olha, nós esperamos a sua presença, participe, ajude, esteja conosco, que será uma grande festa e nós contamos com a sua participação. Muito bem, estamos de volta. Deixa eu fazer a atualização aqui. Muito bem, estamos de volta. Hoje, estudando o livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles, o capítulo é Enfermidades Saneadoras. Eu quero dar a agenda aqui das palestras. Amanhã, dia 7/4, eu vou estar no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, às 9h30, das 9h30 às 11h30, continuando o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Fica na Rua Duarte de Azevedo, 691, Santana. Não precisa de inscrição, é só aparecer. No dia 8/4, vou estar no Centro Espírita Carbachútil, na Rua Antonieta Aguirre de Moraes, Barros 360, às 19 horas. No dia 10/4, na Instituição Beneficente Nosso Lar, na Praça Florence Nightingale, 79, Jardim da Glória, às 19h45. No dia 13/4, no Centro Espírita Alta de Souza, na Rua Padre Machado 345, às 20 horas. Quem não pegou os dados, eu vou colocar no Facebook, lá tem um endereço. Bom, eu tenho uma pergunta aqui no WhatsApp, deixa eu ver aqui. A pessoa pergunta: bom dia, independente da evolução, esse lado pessoal humano
ser mais calmo ou agitado, trazemos das heranças de outras vidas ou faz parte da alma? Cristiane. Aí ela complementa. Não sei se deu para entender. Isso está na alma e sempre estará, faz parte ou é adquirida com a evolução? Olha, Cristiane, o que me parece que são qualidades que nós trazemos em potencial, que são desenvolvidas. Jesus falou, vós sois deuses, nós somos seres perfectíveis, nós nos aperfeiçoamos indefinidamente. Até quando dá isso a gente não sabe, né? Então, todas as qualidades humanas nós temos. Então, se você hoje tem aqui, deixa eu ver se você fez alguma citação, calma ou agitado. Se você hoje é calma ou agitada, é decorrente dos seus esforços pessoais, que você pode trazer de vidas passadas e desenvolver ou dar continuidade na vida presente, ok? Então, por exemplo, se hoje você começa a fazer cursos de meditação, relaxamento, etc., você vai disciplinando as suas emoções, as suas ideias, o seu corpo e vai adquirindo essas habilidades. Então, são conquistas que você obtém porque você já traz os germes internos que podem ser desenvolvidos, ok? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, é só voltar a ligar. Está aberto, ok? Vamos lá, continuar? Bom, primeiro quero fazer uma retomada do que eu li até agora. Toda enfermidade que aflige o ser humano nasce no cerne do espírito. Nós trazemos do passado, né, muitas coisas que vão se manifestar no presente. Não fosse a necessidade de crescimento, não haveria sofrimento, porque o indivíduo ficaria naquela forma estática. Então, o sofrimento, a enfermidade, como fala no começo, faz parte dessa trajetória evolutiva. A finalidade dessa enfermidade é o indivíduo respeitar as leis soberanas da vida e desenvolver os seus valores intelecto-morais, né? Depois, a benfeitora aqui fala que, em vez de ter caráter punitivo, possui objetivo terapêutico a enfermidade. Por isso que o Espiritismo amplia com o conhecimento das múltiplas existências. Porque você pega um materialista hoje que vê uma pessoa enferma a vida toda, para ele, ela é vítima, essa pessoa doente é vítima da doença, é vítima da vida, e não tem recurso para superar isso. Para nós, a pessoa está enferma porque ela trouxe essa enfermidade do passado, pelos erros que ela cometeu, então ela está expiando o que ela fez no passado, ou que está fazendo, ou fez no presente, né? E ela vai se recuperar. Nas vidas futuras, ou mesmo nesta vida atual, ela vai se recuperar. Toda deficiência moral produz no perispírito, olha que interessante isso, um sinal que o organismo decodificará no momento próprio para dar lugar à enfermidade. Quer ver uma coisa que muita gente às vezes se gaba sem ter consciência? Às vezes é comum perguntar para pessoas longevas, né, que viveu bastante tempo, como que você tem essa saúde? E ela fala, porque todo dia eu fumo um tabaquinho, tal. O outro, porque todo dia eu tomo a minha bebida. Joana de Ângeles, num livro dela, vai falar dos automatismos fisiológicos ou biológicos. O corpo, ele tem uma tendência ao equilíbrio. Então, o indivíduo está tomando a sua bebida, que está destruindo o seu fígado ou o seu estômago, mas o automatismo biológico caminha para a saúde. Muitas vezes, o indivíduo tem um corpo sadio, ele suporta um pouco aquelas bebidas, mas ela está alterando o perispírito. E vai aparecer amanhã ou depois. Porque é uma agressão ao corpo, é uma agressão. O indivíduo passa 50 anos bebendo bebida alcoólica, é uma agressão. Então vamos lá? Toda deficiência moral produz no perispírito um sinal que o organismo decodificará no momento próprio para dar lugar à enfermidade. Então, esse é um exemplo que eu dei da parte física, né? O indivíduo
ter hábitos nocivos que vão prejudicá-lo. Agora, ela fala aqui do hábito moral, né? Deixa eu ver aqui, da deficiência moral. Deficiência moral. Egoísmo, vaidade, preguiça, omissão, tudo isso vai refletir no corpo espiritual. Porque este comportamento moral nocivo, ele adoece o perispírito, né? Então, veja, vamos imaginar uma situação de orgulho. O indivíduo, ele se identifica com a posição social que ele tem, e ele, por prestígio social, às vezes ele é o diretor de uma empresa, todo mundo respeita, idolatra, e ele começa a acreditar que é uma pessoa especial. E ele começa a se investir de mais poder, de presunção de se achar melhor do que os outros, de modo a prejudicá-las, a humilhá-las, a tratá-las mal. Tudo isso que ele está fazendo está registrado na sua mente. Se hoje ele não tem a culpa ou o arrependimento do que ele está fazendo, à medida que ele vai envelhecendo e ele vai tomando contato com os seus feitos, porque está tudo registrado na sua mente, hora que aquelas cenas dos desmandos que ele cometeu contra os outros começam a aflorar, vai desajustando a personalidade. Então aí você vai ver uma personalidade desequilibrada, que não tem controle emocional, cognitivo, corporal, por conta dos equívocos que ele cometeu. Veja bem, o Espiritismo amplia a nossa visão da realidade. André Luiz fala que quando nós pensamos, nós exteriorizamos ondas mentais, matéria mental, partículas mentais. O nosso pensamento, ele é composto de informações. Ele é composto de energias, de emoções, de ideias, de imagens. Quando o indivíduo pratica coisas ilícitas, coisas erradas, aberrantes, essas imagens distorcidas, tóxicas, venenosas, estão dentro dele e vai alterando o seu perispírito. Deu para entender? Então, ele pensa que, porque ele se acha poderoso, que ele pode fazer e desfazer dos outros, né? Além dos próprios pensamentos venenosos que vai causar esses desajustes pessoais, ele recebe a emissão dos pensamentos dos seus opositores, das pessoas prejudicadas. Então, os pensamentos que vêm, aquelas cargas odiosas, o que significa cargas compostas de emoções tóxicas doentias, vão afetá-lo, vão tocar no seu corpo físico, nas ideias, nas emoções, no perispírito, causando alucinações, delírios, desequilíbrios que o indivíduo não consegue conter. Então, este conhecimento a ciência ainda não tem. Quando nós estamos pensando, como diz o Lísias no livro Nosso Lar, estamos fazendo alguma coisa. Pensar é fazer. Então, esse indivíduo que se identificou com o poder ou com a maldade, né, ele vai cada vez mais deteriorando a sua personalidade. Então você vê pessoas às vezes desequilibradas que elas não conseguem se conter, né? Aquelas imagens, aquela fascinação, ou você pega uma pessoa que teve essa vida se achando melhor do que os outros, ela desencarna e reencarna, às vezes em situações paupérrimas, com deficiências, e ela ainda se acredita como uma pessoa poderosa. Quer ver um caso interessante? No livro Ação e Reação tem o caso... puxa vida, agora vai me faltar o nome dele, mas eu vou falar do caso em si. Ele, há 1000 anos onde ele reencarna, ele é motivo de desordem social, uma série de desequilíbrios, pelo poder que ele tem. E quando André Luiz o encontra, ele é cego, surdo e paralítico. Eu já falei várias vezes esse caso. E André Luiz fica sabendo da história dele, porque o benfeitor conta, há 1000 anos ele vem praticando esses erros, e hoje ele está num corpo-prisão. Para quê? Para conter esse comportamento impulsivo, agressivo,
ilícito que ele exterioriza. Percebe? Para conter. E André Luiz pergunta ao benfeitor se seria possível ele, André Luiz, conversar com essa pessoa. É Sabino o nome dele, Sabino. Esse Sabino está num corpo, ele está encarnado. André Luiz vai conversar com ele telepaticamente. E o benfeitor fala, sim, você pode conversar com ele, só que você tem que chamá-lo de Barão, aí tem os asterísticos, né? Porque não pode revelar o nome dele. Porque ele só atende por esse nome. Por quê? Porque ele está identificado com o poder que ele tinha. Ele está agora como cego, surdo e paralítico e ainda se acha um barão, subjetivamente, internamente. Percebeu? Ele ainda está ligado ao poder. Então ele está nesta expiação para conter os impulsos doentios dele. Muito bem. O telefone é para mim? Pode. Quem que está no telefone? Olá. Oi? Oi, o seu nome? Miriam. Você pode abaixar o seu rádio, está com microfonia aqui. Tá baixinho, não tem, nem eu estou ouvindo o rádio, vou até desligar. Pronto. Tá, agora eu estou escutando bem. Pois não, Miriam? Então, é o seguinte, estava tendo um debate aqui antes do programa e eu perdi um pouco o fio da meada do seu programa, né? É o seguinte, era sobre doenças, né? Sim. Segundo o Espiritismo, as pessoas ficam doentes, é uma forma de expurgar, não é mesmo? Depende. Pode ser uma forma de expurgar, pode ser uma forma de acordar. E expurgar é quando o indivíduo tem dentro dele alguma coisa doente que precisa ser colocado para fora. Pode ser um aprendizado, uma dor que vem de fora para dentro, ou de dentro para fora, quando ele precisa aprender alguma coisa. Por exemplo, o caso da arrogância que eu estava citando, não é? Então é uma dor, ele não está expurgando, ele está sofrendo a dor para acordar as ideias, para acordar os seus, para a finalidade da sua vida. Certo. Então tem várias finalidades, mas o objetivo final é o crescimento. Correto, o crescimento. Isso. No caso de uma diabetes, seria o quê? Olha, aí pode ser uma expiação. Pode ser uma expiação. O indivíduo sofre... Iniciação? Expiação. Expiação. Ou uma prova. Aí depende da necessidade do indivíduo. É difícil a gente falar que é uma ou outra situação. Mas quando o indivíduo já nasce com essa disposição, é algo que ele traz do passado. Se ele traz do passado, está em curso na lei de causa e efeito. Então pode ter um motivo provacional, onde ele tem que aprender, por exemplo, a respeitar o corpo. É um aprendizado, é uma prova, é um aprendizado. É para o indivíduo se autoeducar. A expiação é um sofrimento pelo desrespeito que ele tem ao corpo. Então, por exemplo, o indivíduo na vida passada, ele não sabia lidar com algumas questões da sua existência, ingeria muito álcool para lidar com aquela situação. Esse álcool começa a danificar o seu perispírito, o fígado, e ele pode nascer numa existência seguinte, expiando, sofrendo os males que ele causou a ele mesmo. Entendeu? Correto, muito obrigada. Obrigado à sua ligação. Como a lei de causa e efeito rege as nossas vidas, não é? O que nós trazemos do passado é resultado das nossas construções. Agora, veja, o indivíduo nessa vida ele pode desenvolver doenças por conta do comportamento atual, não é tudo do passado. Não é? Depende de como ele lida com a sua existência atualmente. Muito bem, deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos. Deixa eu ver, nós estamos com 5 minutos. 5 minutos. Vamos lá. Nos fenômenos graves das expiações, estávamos falando agora, decorrentes dos delitos, olha só, delitos, crimes praticados, apresentam-se as manifestações genéticas na imensa gama de deformidades que constituem o recurso depurativo necessário à libertação, à conquista da harmonia.
Eu vou citar um caso que eu lembrei do Jesus Gonçalves. Ele nasceu com a doença, ele teve a doença de hanseníase, né, a lepra. Ele foi um tirano em séculos atrás, onde dizimava vidas pelo seu poder, e ele veio reencarnar, então, expiando através da hanseníase. Para quê? Para ele aprender, como está dizendo aqui, olha, o recurso depurativo necessário à libertação. Então, você pega uma doença, você pega o indivíduo que eu estava falando do indivíduo onipotente, o indivíduo que se acha poderoso. Ele tem a fantasia de que ele é invencível, de que ele pode tudo. Quando ele se depara com os limites restritivos da doença, por exemplo, que ele não consegue se mexer, que nem o Sabino, ele está cego, surdo e paralítico, ele está numa prisão. Então, cadê aquela força onipotente do indivíduo? Ele é obrigado a se dobrar diante dos limites. E esses limites vão contendo esses impulsos destrutivos, vão educando. Agora, veja bem, no caso do Sabino, o que ele estava passando, a expiação, não era a reparação. Primeiro ele estava expiando para depois reparar. Então, o indivíduo precisa reparar ainda. Quanto tempo vai demorar para reparar esses crimes de mil anos? Percebe? Ele está expiando para parar com aquele processo doentio. Depois ele tem que se recompor. Então, que vai demorar também muito tempo, que nós não sabemos. Como não se pode fugir do caráter imposto pela reencarnação, desde muito cedo o espírito experiencia a evolução a que se negou, comprometendo-se com severidade. Deixa eu repetir aqui. Como não se pode fugir do cárcere imposto pela reencarnação? Eu tinha lido errado. O cárcere imposto pela reencarnação. Ele não pode fugir daquela condição, porque ela é educativa, ela tem a finalidade de ajudá-lo. Desde muito cedo o espírito experiencia a evolução a que se negou. Se ele se negou a aprender a respeitar a sociedade, ele vai passar pelo processo expiatório e vai ser obrigado a superar aquela situação. Ele vai ser obrigado. A evolução não é opcional, é uma determinação evolutiva das leis divinas, né? O espírito experimenta a evolução a que se negou, comprometendo-se com severidade. Agora ele é obrigado a sair daquela situação padronizada de tormentos que ele estava envolvido, né? Noutras vezes, as dificuldades de outro gênero, moral, social, econômica, emocional e psíquica, constituem elementos de redenção por aprimorarem os sentimentos e ensejarem a autoiluminação. Autoiluminação, crescimento pessoal, superação das barreiras internas, desenvolvimento de qualidades. Isso através destas condições moral, social, econômica, emocional, psíquica, né? Então, o indivíduo passa por situações na sociedade de limites, de restrições, às vezes de vexame, aí entra o aspecto moral, para ele crescer, para ele desenvolver as suas qualidades, sair daqueles erros repetitivos, daqueles apegos doentios, do ego, como a Joana de Ângeles fala aqui mais acima, do ego doentio de querer controlar tudo, de querer dominar todas as situações, né? Enquanto isso, ele não cresce. Então, essas medidas são saneadoras para que ele se desprenda, se desliga desses apegos, desses interesses e cresça. Muito bem, gente, chegou ao final do nosso programa, agradeço a participação de vocês, todo o pessoal que eu vi aqui que estão no Facebook, minha esposa também está acompanhando, um beijo, e um beijo para todos os nossos amigos e amigas que estão acompanhando. Vamos estudar bastante o Espiritismo para entender melhor a vida e aproveitarmos a nossa existência para crescer. Nós não estamos aqui para sofrer, e sim para crescer. O sofrimento é decorrente dos erros. Um abraço a todos e até a próxima semana.
Você ouviu Desafios e Soluções.